O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bueno, passemos agora para o cheque, no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, morre em acidente de helicóptero. Essa foi uma notícia, né, que pegou todo mundo de surpresa nessa semana, né, um acidente no último dia 6 de fevereiro, às 2h47 da tarde, perto do Lago Ranco, né, que fica na província de mesmo nome, na região de Los Lagos, do Chile. O Piñera estava pilotando o helicóptero, tá? E o helicóptero caiu a cerca de 40 metros da costa do lago. Na região, o Piñera tem uma casa de veraneio, uma casa de campo, e no helicóptero ele estava com a irmã dele, né? E também outras duas pessoas. Como eu mencionei, ele estava pilotando, ele falou para as pessoas saltarem do helicóptero. O helicóptero aparentemente teve algum mau funcionamento, enfim, isso ainda está sendo investigado. Ele saltou por último, porém a queda do helicóptero deixou ele inconsciente e ele acabou falecendo afogado. Tá? O corpo dele foi resgatado, né, pelos bombeiros, pela Marinha chilena. O presidente Gabriel Boric fez um discurso político que repercutiu bastante, inclusive, né? Foi um discurso bastante republicano, civilizado, enfim, se preferirem. E lembrando que o próprio Gabriel Boric surge, né, para a política chilena no primeiro mandato do Sebastián Piñera nos protestos estudantis de 2011, né? Exatamente. Foram declarados 3 dias de luto nacional e um funeral de Estado, né? O Boric, inclusive, fala: o Piñera foi por 2 vezes eleito democraticamente pelos chilenos. Está prevista para amanhã, dia 9 de fevereiro, uma eulogia justamente pelo presidente no Palácio de La Moneda e uma missa na Catedral Metropolitana de Santiago. Enfim, Silvia, claro, né, essa daqui é a primeira parte factual em relação ao acidente. A gente já vai repercutir um pouco mais, mas Silvia, seus comentários iniciais? Sim, em termos de notícia, de choque, de fato, essa foi uma das mais impactantes das últimas semanas, meses. Todo acidente repentino que leva uma pessoa relativamente jovem, e que não é que morreu um ex-presidente, não é que morreu Lagos ou Frei, tudo isso teria um outro tratamento, embora obviamente com todas as honras. E Sebastián Piñera ainda era um personagem muito presente na política chilena. O Matias mencionou agora há pouco, com muita razão, que a figura do Boric nasce em contraposição um pouco à do Piñera. Mas a política é dinâmica, a história é dinâmica, e os dois acabaram se tornando, não vou dizer aliados, mas sempre, como sempre no Chile há uma relação entre os ex-presidentes. Por exemplo, a Carta à Democracia, a Carta dos Ex-Presidentes, né, escrita nos 50 anos do golpe de 1973, foi escrita pelos dois juntos, ali no La Moneda. E isso para mim mostra um pouco o que é o Chile, do que são capazes os políticos chilenos, né? Até os mais inexperientes, como o Boric, até os outros que são tão criticados como o Piñera, né? A tragédia realmente é enorme. A irmã dele sobreviveu, o outro era um amigo dele e o filho do amigo, né? E é curioso que ele tenha morrido dando uma ordem, né? Tomando uma decisão, né? Como ele fez tantas vezes nos 8 anos em que ele foi presidente, né?
saltem já, porque eu não posso saltar. E eu acho que o cálculo dele era deixar os demais se afastarem um pouco, e quando o helicóptero na água, ele faria o cinto não soltou, enfim, eu não sei direito esses detalhes. Mas que coisa, né? Um homem tão dado a tomar decisões, a última decisão que ele tomou foi a de salvar a vida das pessoas que estavam com ele. Ele tinha essa característica de ser muito amigo, de ser muito familiar, de estar muito próximo dos netos. Há profusões de imagens dele com a família. Um homem muito católico, enfim. E aí a gente pode talvez entrar na questão mais política, se vocês quiserem. Não, podemos, só para complementar o que você falou, Silvia, né? As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. O helicóptero era dele, né? Lembrando que o Piñera era o homem mais rico do Chile, né? Um dos, pelo menos, né? E tem, né, ainda está sendo averiguado exatamente o que aconteceu. Essa questão do cinto de segurança também foi especulada, né? Que ao cair na água, ele ficou inconsciente e não conseguiu tirar o cinto e acabou morrendo afogado. E possivelmente o acidente foi causado pelo fato de que havia uma tempestade na região. A gente vai, inclusive, mais para frente falar dos incêndios no Chile, mas aparentemente não tem ligação, né? Teve gente que falou, poxa, né? Será que a visibilidade estava ruim por causa da fumaça e tal? Mas aparentemente não tem ligação. Até porque foi bastante distante, né? Os incêndios estão mais concentrados na região de Valparaíso, né? Que fica mais no centro do país, enquanto que a região dos lagos está mais ao sul. Exatamente, e lembrando que o Chile é um país grande para um caramba, né? Do eixo norte-sul. Exatamente, né? Então assim, tem um daqueles mapas sobrepostos assim, que o sul do Chile está em Portugal, o norte do Chile está no norte da Finlândia. Tá? Então, assim, para ajudar a ter uma dimensão. E no caso, quando a gente se refere a regiões, sempre um lembrete, é a unidade administrativa do Chile, né? Como se fosse os estados, províncias, departamentos, enfim. Sim, e essa coisa dele ser muito presente, isso faz com que a notícia para todos nós seja muito mais chocante, né? Piñera foi presidente outro dia, nós lembramos dele o tempo todo, vemos ele o tempo todo, né, no noticiário, né, ele se dizia sempre um democrata, votou não, aquele plebiscito que os chilenos tinham que escolher entre continuar a ditadura ou não. E uma vez eu entrevistei o juiz Mário Carrossi, que agora é do Supremo Tribunal Federal do Chile, que investigou vários casos de direitos humanos, entre eles o caso do Pablo Neruda. E ele me disse, olha, não houve nenhuma interferência, nenhuma ordem em relação a nada de proteger militares, nem nada, nem durante Michelle Bachelet, nem durante Piñera. Foi uma continuidade. E, no fundo, talvez os historiadores do futuro vejam isso como uma continuidade, né? Porque os dois se respeitavam muito e, embora as políticas de um fossem mais para o mercado e as outras fossem um pouco mais com relação à justiça social, nenhum deles largou os pilares do que é a economia chilena, né? E assim, só também para resgatar, né, porque a gente tratou bastante dessas questões, né, durante o segundo mandato do Piñera, né, que a gente acompanhou enquanto já existia o podcast, né, e toda essa questão também, né, familiar, né, porque cabe ressaltar, né, tudo isso que a Silvia trouxe, né, em relação ao posicionamento pessoal do Sebastián, mas porque existia também uma desconfiança muito grande, né, por parte da opinião pública no Chile, até porque nas duas eleições que ele acabou vencendo não foi por uma margem tão grande, né, principalmente a primeira. Na segunda ele teve uma aprovação maior, mas justamente por conta do irmão dele, né, o José Piñera, que foi ministro em duas pastas durante o governo militar, né? Então ele tentava ter um distanciamento, né, justamente por conta desse
passado, né, recente e ser próximo, né, de um quadro importante durante a ditadura, porque o José Piñera foi ministro da mineração e do trabalho, né, ali entre o final dos anos 70 e o começo dos anos 80. O irmão dele é o autor, formulador do Código de Mineração, né, que mantém o cobre sobre exploração estatal, com os royalties direcionados inclusive para as Forças Armadas chilenas. Eu acho esses apontamentos muito importantes, muito necessários, porque assim, num cenário, especialmente, não só na América Latina, né, mas na América Latina nós temos um histórico traumático de governos autoritários, normalmente ditaduras militares, né, que deixaram milhares de mortos, perseguidos, e em todos os países, basicamente, você tem um discurso romântico e populista sobre esse período, né? Aqui no Brasil, o maior exemplo disso é o Bolsonaro, temos o Cabildo Aberto no Uruguai, temos a vice do Milei na Argentina, que é uma apologista da ditadura. No próprio Chile, o caso do José Antônio Casti, exatamente, que hoje é o principal quadro da extrema-direita chilena, e daí só uma outra curiosidade, né, que o irmão dele, o Miguel Casti, sucedeu o José Piñera no Ministério do Trabalho. Pois é. Estamos todos em família. Então, você tem o fujimorismo no Peru, né? Então, esse é um discurso hoje muito sedutor, é um discurso especialmente sedutor, né? De você falar, olha só, antigamente que tinha ordem, né? Antigamente que era bom mesmo, o problema é a esquerda. No caso do Chile, tem um elemento, né, da aura de que o governo Pinochet, né, teria sido um sucesso econômico, né, o que é uma falácia, lembrando que a maior crise da história do Chile foi durante o governo Pinochet. Eu tenho um texto com os dados, com todos os números sobre isso para quem quiser ver. E o Piñera foi um presidente de direita, um presidente conservador, extremamente católico, o primeiro presidente de direita eleito no Chile pós-ditadura do Pinochet, e ele não foi seduzido pela mensagem do pinochetismo. Alguém pode dizer, pode criticar o governo dele por ter usado os carabineiros, tem várias coisas dignas de crítica, mas o discurso fácil de defender o pinochetismo, e mais do que não defender, ele não contemporizou, lembrando que ele afastou militares que questionaram o Museu dos Direitos Humanos, por exemplo. Fazer esse lembrete é muito importante. E não é, vocês estão falando isso para ser isentão, nem nada. Não. E é o que o próprio Boric falou. O Piñera foi eleito democraticamente 2 vezes, governou democraticamente, respondeu ao anseio das ruas, autorizando o plebiscito sobre a Constituinte, e nunca se deixou levar pelo discurso fácil do pinochetismo e de falar, eu sou o cara da direita, viva Pinochet, temos que tirar os caras da esquerda do poder, alguma coisa assim. Gente, eu me lembro de uma cobertura que eu fiz no Chile da primeira viagem internacional do Jair Bolsonaro e sua equipe, e foi ao Chile. E foi ao Chile porque ele não queria a Argentina dos kirchneristas, claro, por questões ideológicas, e porque ele de fato achava que a ditadura Pinochet tinha sido a responsável pelo fato de ser hoje um dos países mais estáveis da América do Sul, de ter um PIB relativamente alto com relação a outros países, de não ter deixado o narcotráfico atravessar a cordilheira. Enfim, falácias. Mas eu me lembro com muita vergonha de estar ouvindo ali aquele Onyx Lorenzoni falando mais abertamente ainda coisas do tipo, é certo que foi necessário que pessoas morressem, mas o Estado ficou arrumado. E o Bolsonaro, dentro do Palácio de La Moneda, mencionou Pinochet. E eu me lembro que logo depois que terminou essa cerimônia, e ele foi embora, o Bolsonaro foi embora logo depois, porque era a cerimônia, era o encontro de Estado depois da cerimônia de lançamento do ProSul, que nasceu e desapareceu. Mas enfim, o Bolsonaro pegou o avião de volta para o Brasil, o Piñera chamou uma coletiva. Nós aqui no Chile já superamos essa questão da ditadura, isso não concordamos com o que disse o presidente Bolsonaro,
não reivindicamos a ditadura, não acreditamos que a ditadura fez o Chile ser um país melhor. Ao contrário, sempre vamos lembrar as vítimas e vamos... Isso assim, o convidado acabou de sair e ele desmentiu o convidado do começo ao fim. Isso me deixou bastante impressionada, né? Aproveitando, né, que já estamos, né, na conclusão desse tema, algumas das autoridades que confirmaram presença na missa, né, amanhã, dia 9, que é parte dessa homenagem fúnebre, são todos os ex-presidentes vivos chilenos, claro, também o Mário Abdo Benítez, ex-presidente do Paraguai, o Guilherme Lasso, ex-presidente do Equador, também foram algumas das autoridades que já confirmaram presença. E no caso, o governo brasileiro, né, via o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também via uma nota no site do Itamaraty, expressaram suas condolências, que o Piñera foi um parceiro das relações Brasil-Chile e estenderam as condolências aos seus familiares. E antes da gente puxar antes de vocês fazerem seus eventuais outros comentários, agradecer ao nosso ouvinte, o Caio-san, que atualmente reside no Chile, era do podcast Refogado, e ele mandou imagens pra gente ali da repercussão, da cobertura ali em tempo real dos eventos. Então a gente agradece bastante ele pelo carinho, pela disposição. Ele que é nosso ouvinte de longa data. E retomando, né, o que o Felipe tinha comentado em relação aos incêndios florestais no Chile, né, que é um problema sempre no começo do ano, né, por conta das altas temperaturas e da aridez, né, de boa parte do território chileno. Os números de mortos subiram para 122, cifra essa da segunda-feira, dia 5 de fevereiro, e o presidente Boric anunciou medidas para os afetados pelos incêndios, né? E inclusive estava previsto, né, para esse sábado, dia 10, um evento beneficente, né, para os afetados pelas vítimas, que seria realizado em Viña del Mar, que fica, né, na região de Valparaíso, onde se concentra a maioria das vítimas, mas justamente por conta, né, dos eventos fúnebres relacionados ao falecimento do ex-presidente Sebastián Piñera, esse evento vai ser postergado, né? Ele que estava sendo organizado pela Associação Nacional de Televisão do Chile e pela organização Movidos por Chile, com o nome de Chile Un Solo Corazón. Como o Matias mencionou, né, os incêndios são na região de Valparaíso. São pelo menos 160 focos de incêndios diferentes e pelo menos 11 mil hectares já foram consumidos pela chama, segundo o Ministério do Interior. Outro problema para as autoridades está sendo o reconhecimento dos corpos, dos restos mortais, o que está levando inclusive a algo bastante triste, macabro, enfim, de familiares estarem dormindo ao lado dos restos mortais dos seus familiares, para que quando eles fossem devidamente levados pelo serviço médico legal, eles tivessem acompanhante e identificação, inclusive. Bem, do Chile a gente cruza a Cordilheira dos Andes, vamos em direção à Argentina, da onde a Silvia fala conosco, para retomar, né, a questão dos protestos contra a Lei Ônibus. Pois é, a Lei Ônibus foi adiante e depois agora ela voltou para trás. Impressionante a jogada aí, a gente não sabe se isso foi ensaiado ou não. O fato é que a Lei Ônibus deu entrada no Congresso. A Lei Ônibus, só para explicar rapidinho, uma lei chamada de ônibus porque tem vários artigos, trata de vários temas da sociedade argentina, desde a questão social, saúde, até a questão fiscal, a questão educativa, enfim, tratava de simplesmente todas as áreas da vida, né? Inflação, subsídios, etc. Bom, a Lei Ônibus foi tratada por 3 dias no Congresso na semana passada, sob muitos protestos,
nas ruas, tanto de organizações sociais, de líderes de centrais sindicais, a população mesmo, foi tudo feito de modo, havia uma agressividade muito grande no ar e uma certa hostilidade bastante evidente dentro do Congresso. Por conta disso, apenas houve a chegada a um consenso para dar um ok geral, porque aqui na Argentina é assim, né? Primeiro se debate, se aprova ou desaprova no geral, e depois se tratam os artigos de ponto a ponto. Bom, para ela receber esse ok geral, ela teve que ser desidratada, né? Então, da lei de 600 artigos, ela virou uma lei de 380, algo em torno desse número. Então, isso já deixou o presidente Javier Milei bastante irritado, mas, enfim, ele viajou para Israel numa viagem de autoconhecimento, uma viagem que ele queria prestar de toda forma, porque ele está fazendo todo um curso de formação em judaísmo, enfim. Mas isso o irritou durante a viagem. Ele disse que havia conversado com uma série de deputados que não são do Libertar Avança, o seu partido, mas sim são agora existe aqui a oposição dialoguista, quer dizer, existiu até ontem, né? Agora acho que não existe mais. Mas ele tinha falado com vários desses deputados que tinham se comprometido, de outros partidos que tinham se comprometido a dar o apoio ali. Principalmente da União Cívica Radical, né, Silvia, que até se auto-intitulou, né, um partido reformista, né? Exatamente, a União Cívica Radical que está tentando se relocalizar ali e estava meio votando junto com uma ala de dissidentes do PRO, outros partidos, mas enfim, o consenso ali desse grupo que tinha, com quem o Milei estava conversando, era de que, olha, nós vamos dar esse voto de confiança, nós vamos votar sim. Mas aí começa a votação ponto por ponto, e aí houve severas discordâncias até que o presidente Milei, por meio do seu porta-voz na Câmara de Deputados, pediu que se levantasse a sessão, que acabasse a sessão, basicamente, e que se voltasse à fase das comissões, que é quando uma lei começa a ser tratada. Aí sim houve muita reação dos opositores e de alguns dos aliados do Milei, porque o Milei ainda revelou o nome de 34 traidores, ou seja, gente que tinha dito para ele que ia votar sim, mas que depois tinha desacordos nos detalhes, né? E, bom, eu sei que de lei ônibus passou para lei van e hoje em dia nem se sabe se vai voltar a ser tratada em comissão como uma lei só. Né? Libertar Avança está aí conversando, provavelmente esperando também que Milei volte de viagem, para ver, vamos tentar aprovar lei por lei, vamos tentar fazer outros blocos menores, porque desse jeito não deu certo. Eu acho que tudo era parte de uma estratégia, né? Estratégia de choque, de uma vez só fazer todas as reformas. Não sendo possível, Milei terá que fazer algo que ele não fez antes na vida dele e que a gente não sabe se ele tem talento para isso ou não, que é negociar com políticos opositores. E fica evidente, né, a falta de articulação, né, da base aliada, né, da situação no Congresso, e a formação, né, desses diferentes blocos, né, que a Silvia foi citando, né, mas justamente, né, numa votação tão importante, o Milei estando em Israel, né, por uma questão mais de cunho pessoal, né, e também uma carga ideológica, né, que vai daí de encontro com outros líderes de direita no mundo, né, dessa questão de mudar, né, a embaixada
do país em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, mas quem fez a festa foram os editores de jornal, né, que tinham uma imagem dada, né, do Milei no Muro das Lamentações. Exato, Milei chorando, né, emocionando-se ali com essa... Bom, é um momento pessoal, todo mundo tem direito a isso, mas isso está acontecendo uma semana tão chave em que suas principais ideias estavam sendo discutidas no parlamento da nação, logo depois dele ser eleito. Não pega bem, né? Enfim, são algumas aulas de política e de como ser um presidente que eu acho que ele não teve. E ele acabou postando, né, nas suas redes sociais alguns versículos, né, do capítulo 32 do Êxodo em hebreu, e que trata justamente do momento, né, em que Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe, né, os 10 mandamentos, né, as tábuas da lei, por meio de ordem divina, né? Uma força divina, ele coloca as ordens da lei ali. Mas faltou o Arão dele lá no Congresso argentino, né, para tentar impedir o bezerro de ouro, né? Hoje o Milei se encontrou com o Netanyahu, foi recebido pelo Netanyahu, que agradeceu pelo apoio do Milei, né, agradeceu pela declaração da intenção de mudar a embaixada para Jerusalém. E uma outra coisa sobre a lei ônibus, aí pedir para vocês dois comentarem para o nosso ouvinte, mas que, né, ela tinha esse nome de lei ônibus porque era tudo dentro dela, né? Então era lá 600 decretos, né, 600 itens, e já virou 300, né? Ela já foi bastante desidratada, seja por coisas que já estavam caducadas, inclusive quando estava no texto, mas outras coisas importantes aqui que a gente comentou. Então, assim, Silvia, a questão da lei ônibus voltar a estaca zero, né? De voltar para a comissão, ainda tem essa questão, né? De que é um pacotão já desidratado. Ah, sim, já é. Como eles estavam brincando aqui, já é uma lei van, ou uma lei fusquinha, se estivéssemos no Brasil. Eu acho que isso foi gerado pelos conselhos dados por seu guru, entre aspas, Maurício Macri, a quem lhe foi dito: olha, não faça gradualismo. O gradualismo seria ir aumentando devagarzinho as tarifas, tirando devagarzinho os subsídios, levantando devagarzinho o cerco cambiário. O Macri disse para ele, falou: eu fiz isso no meio do meu mandato de pedir um empréstimo monumental para a FMI. E o Milei meio que aceitou isso, que formulou a coisa dessa maneira. Não vou dizer que ele acatou apenas, né? Eu acho que ele pensa assim mesmo, porque ele não é um homem de debate político. No Congresso, quando ele estava como deputado, ele mal conversava com as pessoas. Ele ia ou não ia para dar quórum ou não dar quórum se as leis eram propostas por peronistas. Mas ele mesmo não fazia discursos, não conversava com as pessoas ali. Eu acho que fazer política para ele é um grande desafio. E vai ser um desafio importante nesse momento, porque se não voltar a ter um outro ônibus, ou van desidratada, etc., as leis, as reformas que ele quer fazer como novo presidente vão ter que ser apresentadas lei por lei. Vamos apresentar uma reforma de lei trabalhista? Essa. Vamos apresentar uma da Previdência? Essa. Enfim, e aí enfrentar todas as consequências, que é ter que conversar com os líderes de bloco, enfim, ter uma articulação política no Congresso que garanta os votos. Né? E ele segue com a retórica, né, de anticasta, né? Como se essa derrota que ele teve no Congresso fosse uma culpa do sistema e não da inabilidade política dele.
Mas ele ganhou inimigos políticos assim que improváveis, sabe? Existe um político aqui de longa data, o Miguel Pichetto, que já foi peronista, já apoiou Macri. É cheio de camaleão também, né? Cheio de camaleão, Mas ele mesmo disse... Eu falei com ele 2 dias antes. Eu disse que a gente ia dar esse voto de confiança. Mas que o segundo tratamento da lei era diferente. E ele estava assim... Porque ele foi chamado de traidor. E ele falou, não pode ser que eu seja chamado de traidor. Porque praticamente. Porque eu vou atrás de todo mundo. Mas, enfim. Ele estava... absolutamente chateado com o Milei. Então eu acho que agora, se ele tinha pouca gente no Congresso antes para apoiar as reformas dele, agora ele tem menos ainda. E ainda tratando da questão dos protestos, né, que a gente repercutiu na semana passada, a atual ministra da Segurança da Nação, a Patrícia Bullrich, candidata que foi derrotada no primeiro turno, né, tanto pelo Milei quanto pelo Massa, solicitou na última segunda-feira a Procuradoria Penal Contravencional número 17 da cidade de Buenos Aires uma medida cautelar que exija que os responsáveis dos distúrbios ocasionados nas cercanias do Congresso paguem os custos do operativo levado a cabo pelas forças federais. E ela postou também nas suas redes o montante de 134.486.038 pesos e 8 centavos. E daí destacou, né, o montante de cada força de segurança que recebeu na ocasião. Só que não fala quem são os responsáveis. Ela jogou o número pro ar mas não responsabilizou ninguém ainda, né? E também como é que ela responsabilizaria, né? Vai dizer, foi o Polo Obreiro, foi o Movimento Evita, foi a Juventude Peronista. Não sei, como é que vai definir? Não entendi direito isso. Ela tem feito muito teatro, né? De Sim. Durona ali. E tomado a atitude de Durona, não só feito teatro, né? Eu acho que ela tá tentando fazer o possível aí nessa oportunidade que lhe foi dada para ser ministra da Segurança, para aparecer bastante, para fazer, enfim, para cumprir a pauta da necessidade de segurança que os argentinos têm, né? Como já é uma tendência mundial, né? Talvez pensando numa próxima candidatura, né? E por fim, né, o atual ministro da Economia, o Luiz Caputo, participou de uma videoconferência nessa última terça-feira em evento do BTG Pactual, no qual, né, ele acaba baixando um pouco o tom, né, do seu mandatário, né, em relação ao comércio com o Brasil, no qual ele diz que o nosso país ajudará a Argentina a sair da crise, né? Nas palavras dele, nós olhamos para o Brasil como um enorme parceiro da Argentina, mas poderíamos estar fazendo muito mais coisas juntas. Não foi dada a devida importância para essa parceria por conta das crises todas, mas chamo a atenção para que olhem as oportunidades. Somos vizinhos e parceiros, a gente gosta de vocês, só não nos gostamos no futebol, mas no resto nós nos damos bem. Ai, que clichê enorme. Bom, e se for para falar de diálogo, o Alberto Fernandes veio para o Brasil umas 5, 6 vezes nos últimos meses do mandato dele. E pediu-se dinheiro, pediu-se que o Brasil intercedesse junto ao FMI, pediu-se que o Brasil intercedesse junto aos BRICS, enfim. O que acabou acontecendo, né? Mas daí o Milei jogou na lata do lixo. E agora com o Milei super amigo do Lula, sem sequer conversar com ele, ou ia ao Brasil fazer uma visita, vai faltar um pouco para essa boa vontade do Brasil com a Argentina
acontecer tão rápido, né? Bem, e tratando da nossa política externa, né, Felipe? Diplomatas criticam a gestão do Itamaraty e cortes de postos no exterior. Pois é, passando por algumas notícias do MRE aqui, e tem também as que você colocou, e tem uma notícia que, pelo amor de Deus, você vai ter que comentar, mas começando pelo fato de que no último dia 2, né, tanto os sindicatos dos diplomatas brasileiros, né, a ADB Sindical, quanto a Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras, né, MDB, se pronunciaram sobre um ato administrativo, né, do Itamaraty, que divulgou no último dia 31 de janeiro o corte de 93 posições de trabalho de diplomatas no exterior e 113 posições de oficiais e assistentes de chancelaria no exterior. A ideia do Ministério, o propósito do Ministério, seria aumentar a disponibilidade de diplomatas em Brasília. Tá? Aqui a gente tem alguns problemas. O primeiro deles, e algumas pessoas vão me acusar de ter um choque de interesses, digamos assim, porque eu leciono para candidatos ao Itamaraty. Mas o que eu vou falar agora é uma questão estrutural que existe em diversas organizações, diversas instituições do Estado brasileiro, que é uma falta de pessoal. Né? Você teoricamente tem mais vagas do que diplomatas e officiants. Né? Você tem muitas embaixadas que, por exemplo, que deveriam ter 5 diplomatas e tem 2, sabe? É o caso, por exemplo, da Embaixada Brasileira na Armênia. A Embaixada Brasileira na Armênia tem 2 diplomatas. Tá? Isso também acontece, como eu disse, em outras instituições, outras corporações. Acontece, por exemplo, dentre os militares. Às vezes uma OEM deveria ter 5 oficiais e tem 2, por exemplo. Né? E aí a gente pode discutir se todos esses postos deveriam existir, né, se tem um inchaço de pós ou não, enfim. O fato é, você tem um problema de falta de mão de obra, considerando o tamanho das representações brasileiras no exterior hoje, né? Junto com isso, você tem o fato de que muitos diplomatas acabam sendo emprestados para instituições, para outros órgãos em Brasília. Né? Você tem diplomata que vai trabalhar, por exemplo, em gabinete de senador, você tem diplomata que vai trabalhar em gabinete em outro ministério, por exemplo, você tem. E é da carreira, é completamente legal isso. O problema é que isso gera uma escassez no próprio Itamaraty. Né? E terceiro, e aí tem uma questão de que as duas associações comentaram, de que esses cortes, inclusive, prejudicam o planejamento da carreira de novos diplomatas e que você teve um corte com pouca proporcionalidade, né, em relação a presença brasileira no exterior. E essa, ao meu ver, é a crítica mais interessante feita pelas associações de classe. Que é o seguinte, né, o Brasil vira e fala, né, quando eu digo Brasil, eu digo governo brasileiro. O Lula, o Mauro Vieira, o Celso Amorim falam, não, a África vai ser uma prioridade para o Brasil. Né? Pela nova distribuição, tá, todo o continente africano vai ter 115 diplomatas brasileiros. Esse é o mesmo número de diplomatas brasileiros nos Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos são a maior economia do mundo, é para onde viajam muitos brasileiros, é onde você tem uma comunidade brasileira muito grande, então você precisa de ter funcionários nos consulados, você é o país onde tem mais consulados. Perfeito, tem um motivo para ser o país com mais diplomatas brasileiros, mas ao mesmo tempo você tem uma desproporcionalidade muito grande. Se você contar com a Europa, especialmente a Europa Ocidental, você ainda tem essa desproporcionalidade. Né? 12 embaixadas terão apenas um diplomata. Tá? Dessas 12, 9 são na África. Né? E aí, antes que algum ouvinte fale, poxa, como assim uma embaixada só com um diplomata? Tal? Não é que ele é a única pessoa que trabalha ali, mas ele é o único diplomata de carreira. Você pode ter um oficial de chancelaria também, você vai ter assistente de chancelaria, você tem os funcionários locais também. Tá? Então, muitas vezes você tem ali pessoal de manutenção, funcionário local, enfim, esse tipo de coisa. Tá? Então, o fato é, você tem um déficit, né, de diplomatas no Itamaraty
e essa reorganização busca lidar com esse déficit, porém, obviamente, acaba não sendo uma reorganização, digamos assim, unânime. A solução para isso, a solução mais fácil seria você ter aqueles concursos novamente, com 200 vagas para diplomata. Só que a solução, né, como eu disse, mais fácil é que não vai acontecer. Tá? Não vai acontecer. Né? Então, e a outra crítica é que essas medidas teriam sido adotadas com pouco diálogo, digamos assim. Embora a estrutura burocrática do Estado, né, se você usa essa expressão, estrutura burocrática do Estado, você não pensa exatamente em diálogo, né, convenhamos. Então não é a primeira vez, mas é um assunto, claro, que ainda vai render bastante. Outra notícia ligada ao Brasil e sua política externa, meu caro Matias, minha cara Silvia, é que o Exército Brasileiro enviou mais reforços para o estado de Roraima, né, que fica ali justamente na fronteira da região de Essequibo, né, incluindo aí o envio de blindados com capacidade de mísseis anticarro, né, os blindados mais recentes, inclusive. Então, mais um sinal aí de que o Brasil não estaria disposto a assistir passivamente uma escalada militar na região. E aí, Matias, você tem a notícia sobre o Camboja e, por favor, eu quero que você leia a manchete posterior. Sim. Fica aqui o crédito ao nosso amigo Jeff Nascimento, que já participou do programa em outra oportunidade, que acho que é uma das pessoas que mais lê o Diário Oficial da União. Ele é a máquina do Dou. E acabou postando, né, que o Brasil criou uma embaixada em Phnom Penh, capital do Camboja. Né? Antes, os diplomatas brasileiros no Camboja se reportavam à Tailândia, mas agora tem uma embaixada própria. Também uma outra notícia, não da diplomacia brasileira, mas envolvendo estrangeiros no país, já que o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul resgatou 18 argentinos que estavam trabalhando de maneira análoga à escravidão na colheita da uva em São Marcos, município da Serra Gaúcha. Essa notícia é da semana passada, mas ela foi divulgada somente após a gravação do programa. As idades dos homens variavam de 16 a 61 anos e eles eram provenientes da província de Misiones, na Argentina, que faz fronteira justamente com o Rio Grande do Sul, mas eles acabaram entrando pelo município de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. E agora, sim, a notícia que eu perdi a conta de quantos ouvintes me enviaram, já que um carro despencou de barranco no Uruguai e caiu no Brasil. Motorista não se feriu. E isso ocorreu, né, no meu pago paterno, na cidade natal do meu pai, em Santana do Livramento, que forma com a cidade uruguaia de Rivera a fronteira da paz. E assim, as pessoas naturais dessa região, elas costumam ter o apelido de doble chapa, porque no passado justamente os carros andavam ali com uma placa do Uruguai e outra do Brasil. Isso é um costume que acabou, né? Mas muitas pessoas têm dupla nacionalidade. Não sei se é o caso desse cidadão uruguaio, mas ele estava, né, em Rivera, ele deu a ré sem querer, rolou com um barranco no carro e caiu no estacionamento de um supermercado. Felizmente ele não se feriu, não atingiu ninguém, foi só o susto, mas eu não sei se ele vai, enfim, receber alguma multa por ter infringido o Código de Trânsito brasileiro. Pois é, quem dá multa? O Brasil ou o Uruguai? Onde é que aciona o seguro? No Brasil ou no Uruguai? Então são as questões de direito internacional. E para atravessar, ele pode ter vários problemas, não? Não, porque... ilegal. Não, porque nessa região os postos alfandegários eles ficam na rodovia. No dia a dia ali, porque é um dos poucos pontos de fronteira seca entre o Brasil e o Uruguai. Então a circulação de pessoas é facilitada. Então você só tem que declarar quando você pega a rodovia em direção ao estado do Rio Grande do Sul ou ao restante da República Oriental do Uruguai. É uma situação bem particular. Bem, engraçado
É engraçado que o Matias receber essa notícia de várias pessoas, né? Que eu já comentei em outras oportunidades, né, da naturalidade do meu pai, e daí a audiência foi a loucura, assim, recebi de diversas pessoas, né, e muita gente também, né, querendo saber como funcionaria na prática, né, mas enfim, acho que não... Ele também passou, né, no teste do bafômetro, então foi um acidente, infelizmente sem maiores acontecimentos, né. Ao contrário, né, de um acidente aéreo que ocorreu no Uruguai em 2015, quando já existia o xadrez verbal, mas eu não lembro da gente ter comentado essa notícia, né, que uma aeronave ela acabou caindo na Lagoa de Sauce, no interior do Uruguai, no qual morreram 10 pessoas, sendo 9 argentinos e uma portuguesa. O caso foi retomado em 2022 e agora as investigações parece que estão chegando no final, mas ainda não temos, né, um veredito, né? Então o advogado Jorge Barreira, que foi contratado pelos familiares das vítimas, espera, né, que se faça justiça. Do Uruguai, nós vamos para a Bolívia, com algumas notícias da crise interna no país, né? Principalmente com os bloqueios dos apoiadores do ex-presidente Evo Morales, né? Já que um deputado, o Alberto Astorga, da comunidade cidadana, anunciou, né, que irá entrar na justiça contra o Evo por dano econômico ao país e suposto financiamento de narcotraficantes aos bloqueadores, né? Então, mais um capítulo aí, né, dessa questão, no qual ele acredita que o Evo, né, seja o principal artífice desses bloqueios, e considera que o dinheiro venha do narcotráfico, naquela retórica antiga, né, de ligar os cocaleiros ao narcotráfico internacional. Não é um episódio que eu nunca tenha lido ou uma notícia com a qual eu nunca tenha me encontrado, né? Às vezes é mais para um lado ou para o outro, às vezes tudo junto e misturado, né? O Evo não tem pruridos, principalmente se ele não está no cargo, de chamar as pessoas a fazerem, seus seguidores a fazerem bloqueios de estrada, enfim. Agora, a parte narco é sempre um pouco complicada na Bolívia, porque obviamente mas toda uma rede ali, né? E o Evo, por sua parte, disse, né, que existe um plano do governo de violar a Constituição para prorrogar-se no poder a qualquer preço, né? Mostrando aí novamente essa queda de braço com o Lúcio Arce, no qual ele se preocupa justamente com o maior legado, né, do seu governo, que é a Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia, né? E pela parte do governo, né, o ministro da Justiça, o Ivan Lima, disse que está ficando claro quem bloqueia o país e quem busca que o passado da confrontação seja um tema superado. Mas o Arce, se quiser se candidatar de novo, ele pode. Quem não pode é o Evo, né? E uma questão interessante nisso tudo, os protestos e tal, é que o Lúcio Arce assinou, né, uma lei eleitoral que vai convocar eleições para os 26 juízes do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal, do Conselho da Magistratura e do Tribunal Agroambiental. Tá? Ainda não estão claras como seriam as regras dessa eleição, né? Se seriam, por exemplo, apenas pessoas que já são juízes vão poder se candidatar, um professor universitário vai poder se candidatar, alguma coisa assim, você vai ter mandato, mas né, vamos ter aí então as eleições para juízes dos principais tribunais.
o que é algo bastante debatível, né? Inclusive a gente chegou a conversar um pouco sobre isso no Repertório, nosso programa de entrevistas, quando a gente recebeu o juiz Guilherme Madeira. Mas a gente falou no caso de juízes, especialmente juízes de primeira instância, né? Como é alguns estados dos Estados Unidos. A gente não falou de você ter uma eleição para juiz do Supremo Tribunal, por exemplo. Bem, da Bolívia vamos para o Equador, já que a Rússia condenou o país andino em relação à decisão de entregar armamento militar russo dos Estados Unidos para a Ucrânia. Então, essa é uma notícia que saiu na Reuters, né, que também, além da Reuters, também em outros veículos, também alguns veículos especializados em notícias militares, tá? E também saiu no The Telegraph, tá? A manchete do Telegraph, inclusive, é Russia bans Ecuador's bananas after deal to send Soviet weapons to Ukraine. Resumindo, o Equador, ele tem ainda equipamentos militares de origem soviética, tá? Para quem quiser uma listagem, por exemplo, o site RBC Ukraine fez uma listagem do equipamento equatoriano de origem soviética, tá? E o que o governo dos Estados Unidos propôs? O governo dos Estados Unidos vai fornecer armamento dos Estados Unidos no valor de cerca de $200 milhões. Ainda não está claro qual tipo de armamento estará envolvido nessa transação, mas os Estados Unidos vai dar equipamento seu, o Equador vai ceder parte desse equipamento, parte ou todo desse equipamento soviético, e os Estados Unidos vai pegar esse equipamento ex-Equador e vai mandar para a Ucrânia, né? Ou seja, está repetindo com o Equador o que fez e está fazendo com países como Eslováquia, Polônia, Romênia, que é pegar equipamento de origem soviética, que os ucranianos já estão treinados, já estão habituados a utilizar ou precisam de peças, fornece o substituto, né? E nessa de fornecer o substituto, mesmo que no caso do Equador, por exemplo, aparentemente os Estados Unidos vai ceder em troca do equipamento militar, tá? O Equador não vai gastar um tostão com isso. No curto prazo. No médio prazo, significa que o Equador vai comprar peças dos Estados Unidos, que vai eventualmente encomendar serviços de modernização com empresas dos Estados Unidos. Então você, de uma tacada só, manda armamento para a Ucrânia e expande o seu próprio mercado bélico. E aí o governo russo, em reação a esse anúncio, né, via a Maria Zakharova, né, um pronunciamento no último dia 2 de fevereiro, afirmou, né, que revisaria suas relações com o Equador. E aí, a principal agência sanitária do Equador, a Roselkosnadzor, curiosamente, coincidentemente, afirmou que encontrou irregularidades em 5 empresas que exportavam bananas do Equador. Tá? E aí, segundo o Telegraph, 90% das bananas que são comercializadas na Rússia vêm do Equador. Tá? Então, as bananas do Equador, as bananas Cavendish, que a Silvia já disse que gosta aqui, vão ter que arrumar outro mercado, ou então vão vir mais baratas para o Brasil, não sei. Vão vir a preço de banana, olha só. Mas é isso. E ainda falando em armamento, a polícia equatoriana informou ao chefe da Direção Nacional de Investigação Criminal, Carlos Cespedi, do Peru, que uma das armas que foram utilizadas no assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio no ano passado é de origem peruana. Sendo assim, as autoridades do Peru disseram que investigarão como a arma chegou até o país vizinho, e durante uma conferência de imprensa oferecida depois de uma sessão do Conselho de Ministros, o atual primeiro-ministro do país, o Alberto Otarola, que no caso peruano
como se fosse o chefe de gabinete, o chefe da Casa Civil, declarou que a presidenta Dina Boluarte dispôs que a Superintendência Nacional de Controle de Serviços de Segurança, Armas, Munições e Explosivos de Uso Civil organize uma investigação imediata e que, no aspecto judicial, estará a cargo do Ministério Público peruano. E antes de você continuar para a Colômbia, meu caro Matias, tem mais uma notícia do Equador, que é que a Corte Constitucional autorizou na quarta-feira a descriminalização da eutanásia, tá? Depois do caso de uma paciente que tinha uma doença incurável e mortal, e a Suprema Corte decidiu que a equipe médica responsável pela paciente não poderá ser punida, né, por homicídio. Dos 9 integrantes, 7 votaram a favor. E foram os advogados da paciente Paola Roldan, no caso. Tá? Ela tem 43 anos de idade, há 3 anos ela sofre com essa enfermidade e ela gostaria de morrer de maneira assistida, porém sem que pessoas sejam criminalizadas por isso. Isso é muito interessante, porque há uns 2, 3 anos eu fiz uma matéria sobre algumas dessas... Eram mulheres todas, curiosamente, que estavam indo à justiça buscando eutanásia por conta de doenças terminais ou que elas sabiam que iam causar uma morte muito dolorosa, né? E começou com aquela Marta Sepúlveda, da Colômbia, abriu um grande debate nacional e a Corte Constitucional acabou abrindo um precedente aí, né? Depois houve um caso no Peru, um caso emblemático também. O Peru é um país super católico, e agora esse caso no Equador. 3 países que são muito católicos, muito conservadores, mas é um precedente que se abre para que, quem sabe, algum dia isso vire lei, né? Do Equador a gente cruza a fronteira ao Nordeste com a Colômbia, já que o país e o Exército de Libertação Nacional estenderam o cessar-fogo. Essa extensão foi por mais 6 meses, né? E anunciada nessa última terça-feira, dia 6, tá? Uma trégua por mais 6 meses, e o cumprimento do cessar-fogo será verificado pelo mecanismo de monitoramento e verificação, que inclui uma missão da ONU, o governo colombiano, a LN, e a Conferência Episcopal Colombiana. Isso está enrolado. A negociação com as Farc também teve várias idas e vindas, cessar-fogo e de repente tem que ser interrompido porque alguém comete um assassinato, etc. Né? E com o LN o que tá pegando é que eles se recusam a deixar de sequestrar, porque o sequestro é uma maneira de financiar a existência deles, algo que muitos colombianos são absolutamente contra, né? Da Colômbia passamos para a Venezuela, já que o parlamento do país iniciou o debate para definir a data da eleição. Isso, tivemos na segunda-feira, dia 5, o início do processo de consulta que vai ser entregue ao Conselho Nacional Eleitoral, né, para definir o calendário das eleições presidenciais. Tá? Lembrando que, né, como a gente comentou no programa passado, a principal candidata da oposição, Maria Corina Machado, ela está inelegível por 15 anos e, por conta disso, o governo dos Estados Unidos, inclusive, retomaram algumas das sanções que haviam sido levantadas como parte, né, das conversas de um acordo para a realização das eleições. Tá? Enfim, comentário, Silvia? Bom, o acordo de Barbados, né, foi dado por morto, né, portanto,
E Maduro, a gente falou disso semana passada, e o Maduro se fazendo de vítima ali, eu acho que ele se coloca numa posição em que ele vai fazer as eleições do jeito que ele quer, né? Inabilitar 2 vezes a Maria Corina, ela vai usar isso em fóruns internacionais, ela não é uma mulher que desista, e eu acho que pelo menos marcar a eleição, Maduro vai ter que marcar. Em geral, elas aconteciam em abril, né? 18 de abril era a data. Já está atrasada, já está jogada para o segundo semestre. Eu acho que ele está tentando armar um modo de parecer legítimo, do modo mais teatral possível, e, no fundo, ganharia ele ou um candidato que ele escolha dentro do chavismo, né? Não acredito de maneira nenhuma que vão ser eleições legítimas. Mas é bom que sejam eleições. Bem, outra notícia relacionada à Venezuela é que o Poder Judicial no Peru condenou a 12 anos de prisão Robert Alfaguete Paz Esqueda, ele que é um dos membros da organização criminosa venezuelana El Tren de Aragua, e ele foi detido em Piura, no interior do Peru, como autor do delito de tráfico de pessoas com o agravante de exploração sexual de 2 cidadãs venezuelanas, né? Além disso, o criminoso terá que pagar um montante de 5.000 soles para cada uma delas como reparação civil. Agora nós vamos para a Costa Rica, já que tivemos eleições municipais no país no último final de semana, com 2 fatos que chamam a atenção. O primeiro deles foi a altíssima taxa de abstenção, que chegou a 68%, e também do encolhimento do partido do atual presidente Rodrigo Chaves, que teve péssimos resultados, né? Ele que teve uma taxa de rejeição muito grande, né? Ele começou o governo com 79% de aprovação e agora se encontra com 50%, e na capital San José o seu candidato, o Mário Vargas, foi derrotado pelo Diego Miranda do partido Juntos por San José. A gente cruza a fronteira ao norte com a Nicarágua, já que o país concedeu asilo ao ex-presidente panamenho, que foi condenado recentemente, o Martinelli. Isso, o Ricardo Martinelli, ele foi condenado a quase 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro, né? Ele que é ex-presidente panamenho, né? Era um dos homens mais ricos do Panamá, né? Foi banqueiro do Citibank no Panamá, enfim, ele que presidia, né, o Realizando Metas, que é um partido conservador, né? E ele pediu asilo na Embaixada da República da Nicarágua. E tem um detalhe, né? O Martinelli ele era possível candidato, ele estava liderando as pesquisas das eleições panamenhas, a gente falou disso aqui, né? Porém, como ele foi condenado, ele pediu asilo na Embaixada da Nicarágua no Panamá por se considerar um perseguido por razões políticas. E o governo, né, a ditadura do Daniel Ortega, concedeu, então, esse asilo político para o Ricardo Martinelli. Tá? A nota, inclusive, foi lida para a imprensa em Manágua pela vice-presidente, a Rosário Murilo, que é esposa do Ortega também, e pediu às autoridades panamenhas que garantam a pronta saída e o traslado humanitário do asilado para o território da República da Nicarágua, né? Então ainda tem o risco de virar mais uma situação em que uma pessoa fica asilada numa embaixada sem poder sair, né? Como o caso Assange, ou mais anteriormente o caso Zelaya, né? Em Honduras. Na Embaixada Brasileira. Na Embaixada Brasileira, inclusive. Né? Então tá aí, o Martinelli, o conservador banqueiro Martinelli, pediu asilo para o Daniel Ortega, e o Daniel Ortega, o ex-guerrilheiro socialista, aprovou, porque o roteirista está de parabéns. E eu ainda acho, e lanço que a aposta,
de que Ortega vai receber também o Giammattei, porque para algum lugar ele vai ter que ir. No caso, o ex-mandatário guatemalteco, né, lembrando para os nossos ouvintes. Então, o que eu queria saber, o que eu quero saber é se o Ricardo Martinelli, digamos assim, ele agradeceu de alguma maneira esse asilo político, entendeu? Agradeceu com um pix de alguns dígitos, não sei, entendeu? Não sei, só estou dizendo que eu queria saber, não estou acusando de nada. Claro. Não seria de assustar. Bem, a gente segue na América Central para repercutir agora as eleições salvadorenhas, né, que foram realizadas no último domingo, dia 4, e foi uma barbada, né? Inclusive, vocês dois entraram ao vivo logo após, né, o pleito. O senhor não participou porque o senhor estava num compromisso que não será comentado aqui. Censura! Brincadeira, né? Você estava em Belo Horizonte vendo o seu time ser campeão nos pênaltis contra uma porcaria de um time que não ganha uma nos pênaltis. E temos aí o resultado das eleições salvadorenhas e tem uma coisa que eu já quero puxar por esse assunto, né? A gente já fala bastante do Bukele aqui, a Silvia vai fazer os comentários dela, é claro, mas é o seguinte, até o momento, tá, o comparecimento eleitoral em El Salvador está relativamente baixo, tá? 45% apenas do eleitorado compareceu. E principalmente... Gente, eu juro pra vocês, tá? Eu juro pelo que o ouvinte considerar mais sagrado. Porque assim, eu não tenho nenhuma razão aqui pra defender o Bukele, mas eu também não tenho nenhuma razão pra inventar aqui as coisas. Desde a segunda-feira, tá? Desde a terça-feira, dia 6, que a apuração tá travada em 70,25%. A apuração não terminou e ela tá travada nessa... Né? Não sei se teve algum problema logístico, não sei se estão tirando o voto de algum lugar para inflar esse negócio, não sei. O fato é, a apuração está travada desde a última terça-feira e, embora o Bukele, né, tenha aí uma margem eleitoral enorme, o comparecimento eleitoral está abaixo dos 50%. Ou seja, até o momento, pelo menos, muita gente... não foi votar. E ele se autodeclarou, né, vencedor com 85% dos votos, no que transformaria ele no primeiro presidente reeleito para o mandato contínuo desde que foi aprovada a Constituição de 1983. Pois enfim, ou tem marmelada ou uma marmelada sendo armada. O caso é que ninguém questiona isso, né? Não temos o número final de votos, o resultado é dado pelo próprio presidente e tá tudo bem, é ele, pronto. Não sei, se há essa abstenção tão grande é porque a gente que não está feliz com o governo. E onde estão essas pessoas, né? Enfim, é curioso isso, para dizer o mínimo. E para tentar desviar o foco, né, hoje foi divulgado a realização do primeiro julgamento coletivo, né, das lideranças da Mara Salvatrucha, no qual 492 cabeças da organização criminosa participaram de uma audiência virtual, no qual eles são acusados de milhares de delitos, entre eles 500 homicídios. No total são 37.402 crimes cometidos no período de 2012 a 2022, de acordo com a Procuradoria-Geral da República de El Salvador.
E aí, só para constar, digamos assim, né, a gente já falou bastante do Bukele aqui, a eleição do Bukele é absolutamente irregular, ele aparelhou o judiciário, né, você tem uma série de violações de direitos humanos no país, eu, a Silvia e outros convidados falamos bastante disso no My News no último domingo, para quem quiser assistir também, recomendo que assistam, especialmente os outros convidados, mas nesse momento, com 70,25% das urnas apuradas, o Bukele tem 84% dos votos, né, o Matias já havia comentado, o que dá mais ou menos 2.400.000 votos de um universo eleitoral de 6.200.000 pessoas. Em segundo lugar está o Manuel Flores, o candidato da Frente Farabundo Martí, com 6,2%. Em terceiro lugar, o Joel Sanches, o candidato da Arena, o partido conservador salvadorenho, com 5,4%. Que originalidade, hein? Pois é. E não temos prévias dos resultados do Legislativo, né? Lembrando que você tem também as 60 cadeiras do Legislativo Nacional em jogo. De El Salvador, vamos para o México, né? Já que teremos eleições no país ainda neste ano, e justamente para tentar fazer a sua sucessora, o atual presidente Andrés Manuel López Obrador começou o ano, né, anunciando o aumento do salário mínimo e de uma reforma da Previdência, né? O aumento do salário mínimo do México leva, né, para $440 estadunidenses, né, para a gente facilitar no ranqueamento, né, do nosso subcontinente, o que torna o México o país com o quinto maior salário mínimo da região, atrás apenas de Costa Rica, Uruguai, Chile e Equador. E em relação à reforma da Previdência, né, que prevê um fundo de pensões e um ingresso base de 16.777 pesos, ele provocou, né, os seus antecessores, né, principalmente o Zedillo, que foi eleito presidente pelo PRI, e o Calderón, que foi eleito presidente pelo PAN, enquanto que a oposição, né, declarou que vai apoiar a reforma da Previdência se o AMLO conseguir provar da onde que ele vai tirar esse dinheiro, né? Então o López Obrador trucou e a oposição pediu 6. Eu acho que López Obrador vai fazer a campanha mais tipicamente priista e populista, se pode dizer, pela Sheinbaum, claro. Me lembra muito o que aconteceu aqui nos últimos dias antes da eleição, em que muita gente recebeu dinheiro, era chamado Plan Platita. Foram liberadas várias aposentadorias que estavam há tempos esperando para ter a aprovação. Enfim, eu acho que essa é uma atitude típica desse tipo de partido, de líder. E a própria Cláudia é cúmplice disso, né? Porque talvez ela sozinha também poderia ganhar essa eleição, né? Mas eu acho que isso vai ser usado amplamente, porque o México também sempre fez isso, e é curioso que é uma espécie de emulação do modo como o próprio PRI agia nos 70 anos em que liderou, né? Liderou o país. Só resta saber se vai haver fraude ou não no estilo daquela época, né? Mas eu acho que o AMLO torna a Sheinbaum quase como candidata favorita mesmo. E curioso que a principal candidata da oposição, né, a Xochitl Gálvez, participou, né, de uma conferência da verdade e desafiou também, né, o López Obrador a aumentar o salário mínimo dos professores e melhorar a aposentadoria dos funcionários públicos. Duas bandeiras que geralmente, né, os conservadores não levantam, né? Então ela também entra aí no clima
eleitoral. E, por fim, ainda na bacia caribenha, a Associação Militar do Haiti advertiu o governo antecipando que pode acontecer, né, um enfrentamento fratricida entre agências das brigadas de segurança das áreas de proteção e das Forças Armadas do Haiti contra a polícia do país, né? A associação pede ao primeiro-ministro Henry que faça todo o possível para evitar esse enfrentamento e transferir as brigadas de segurança para o comando das Forças Armadas. Mais um capítulo, né, da crise contínua de segurança pública na porção ocidental da ilha de Hispaniola. Silvia, encerramos esse bloco com a sua dica cultural. Trata-se de um livro que se chama História Argentina, do autor Rodrigo Fressan, que vive na Espanha já há muitos anos. Embora o nome nos leve a pensar num livro cronológico e didático sobre a Argentina, ele não é isso. Ele é um livro que acompanha uma espécie de biografia desse escritor que acabou indo morar fora porque a Argentina, de tanto estudá-la, de tanto ler sobre ela, e ele há mais de 10 anos mora no exterior. O livro foi traduzido para o Brasil, eu não sei se ainda tem uma versão, enfim, em papel possível, mas o Kindle e a Amazon sempre ajudam nessa área, né? É um livro muito interessante, é quase um page turner, assim, porque a história dele amarrada à história da Argentina. Muito bom.